Escute agora o Por Falar em Correr. Mais um Por Falar em Tênis começa. E aqui estamos para mais um review de tênis que testamos. O meu nome é Augusto, que testei o tênis deste review. E tenho aqui comigo também ele, Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Eu não testei esse tênis, porque por enquanto a gente encontrou um ouvinte que tem muitos tênis na numeração do N. E estamos em busca de um ouvinte do mesmo estilo que tenha a minha numeração. A gente tem ouvintes aí que já contribuíram com vários modelos na minha numeração, mas a gente não encontrou ainda um colecionador, como foi o caso aí da Augusto, porque, né, nesse caso aí, meu amigo, não tem outra palavra para definir um colecionador. Mas é isso. Seguimos na busca e seguimos, como eu já falei aqui em outro episódio, na época de abundância deste podcast. Não se acostumem, pessoal. Não é assim que as coisas funcionam por aqui. Vocês que estão aqui sabem que não é assim. A gente, na verdade, faz uma curadoria de conteúdo de tênis. Aí, de repente, começou a chover tênis na nossa horta, hein, Augusto? É chinês É. pra todo que é lado, pegando um monte emprestado, até ganhando uns de presente. O que é isso, Enio? Como assim? Da onde tá vindo isso? Olha, fosse eu um coach, eu falaria assim. É o seu trabalho sendo recompensado. Você jogou pro Acorda. universo, Enio Augusto? Você mentalizou durante vários. Ficou mentalizando? Vou receber tênis, vou receber tênis, vou receber tênis. Desde 2012. Ah, e aí, ó. Você começou a mentalizar isso e, bam! 15 anos depois, quase aconteceu, né, Enio Augusto? Ei, chegou o nosso momento. É a Bom, lei da atração, é isso aí. isso, a lei da atração, isso aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal, seja membro e participe conosco. Se você tiver 41 e 42, entre em contato com o Marcos. A gente sabe que tem mais disponibilidade desse tamanho. A gente só não sabe se tem disponibilidade de ouvintes. E 44, nós estamos aqui para testar e também trazer as impressões. Hoje, nós vamos falar dele aqui, ó. Puma Velocity Nitro 4, ou seria Nitro? Eu vou falar Nitro. É o Velocity 4 da Puma, né? É a Puma, que é um tênis, uma marca que a gente não vê muito aí nos pés dos amadores, né? Eu acho que só influenciador e criador de conteúdo que recebe o tênis para testar. E nós, como somos, também recebemos aqui. Foi até um dos tênis que eu não lembro esse aqui, eu acho que ele mandou por conta, porque cabia mais na caixa, mas achei legal porque foi bom testar Puma. Fazia muito, muito tempo que eu não usava um Puma, confirmou algumas impressões, outras foram modificadas, mas foi bom. Então, para quem não sabe, né, eu testei o Evo SL, o Neo Zen da Mizuno, o Evo SL da Adidas, o Adios Pro 4 da Adidas, Neo Vista 2 da Mizuno e agora o Velocity 4 da Puma. Todos os outros que eu já falei, a gente já fez review, o Evo SL com o nosso ouvinte, o Marcos, há algum tempo atrás, e agora falando desses aqui. Então, Marcos, traz para nós aí um resumo compilado do que a gente tem do Velocity Nitro 4 e se tiver alguma informação das versões anteriores. Começou lá em 2021, pelo que eu fiz aqui a minha pesquisa, eles foram atualizando em 22, depois em 24 e agora em 25, esse aqui que é até bem recente, né? Agora de julho a agosto que ele apareceu aí no mercado e os reviews também. É, a gente ainda vê em algumas lojas aí o Velocity Nitro 3 ainda para vender, não é incomum de encontrar, não. E você tava falando do Puma, né? Eu fui dar uma olhada aqui no meu histórico de tênis. Eu nunca usei um tênis de corrida da Puma, você acredita nisso? Olha Olha, que loucura. Fica a brecha aí, pessoal, vocês podem me mandar. Bom, mas não é sobre isso que a gente veio falar, viemos falar sobre o Puma Velocity Nitro 4. Esse tênis, né, Augusto, que eu vou assim, do que eu li sobre ele, eu vou resumir ele de uma forma. Ele é um tênis versátil, mas para quem ainda é do old school, para quem gosta dos tênis mais tradicionais. Então, o que a Puma fez nesse modelo? Ela vem e faz a fórmula básica de um tênis de corrida bem versátil, bem generalista. Só que, embora ela coloque uma espuma moderna, né, que é a Puma Nitro aí, que é a mesma que a gente encontra, por exemplo, no Deviate Nitro, não no Elite, no Deviate Nitro e tudo mais, ele põe numa geometria e numa forma muito tradicional. Ele não é um tênis super alto, ele é um tênis que tem 10 milímetros de drop, o que hoje tem ficado cada vez mais raro da gente encontrar, né? Ele é um tênis que tem 34 milímetros no calcanhar, 24 milímetros na frente. Então você vê que é um tênis aí um pouco mais baixo também do que a gente costuma ver, né? com um drop mais acentuado. Ele pesa 227 gramas no modelo 40. Então, aqui no Brasil, o preço cheio dele é R$ 899, ou seja, R$ 900, o que é um preço bem competitivo.
Então, assim, na minha opinião, o que a Puma traz nesse tênis é assim, olha, você gosta dos modelos tradicionais, você ainda curte um Pegasus, por exemplo, o Pegasus normal, né? Não o Hum. Premium Plus, nada disso, o Pegasus normal. Você ainda é da época que você sente saudade ali daquele Wave Rider, por exemplo, da Mizuno, embora ele exista ainda, né? Você pode comprar um tênis desse daí. Se você gostava do Cumulus na versão antiga e tudo mais, o tênis que você quer hoje em dia é o Velocity Nitro 4. Isso é a impressão que ele me dá. Que embora ele traga essa espuma mais moderna, que é a Nitro, é uma construção bem tradicionalzona, o que me passa a impressão e o que eu li também do pessoal falando dele. Mas que sim, é aquele tipo de tênis que ele pode não ser espetacular em nada, mas também não vai te decepcionar. Ele vai entregar ali aquele tênis tipo assim, ó, eu posso não te ajudar muito, mas também não vem pôr a culpa em mim se não der certo, porque não sou eu, a culpa não é minha não, parceiro, é você que não tá bem treinado, entendeu? Exatamente. E aqui, né, nós temos o Puma Velocity Nitro 4. Eu, no 44, eu pesei aqui, ele está com 264 gramas. É mais ou menos a média do que os Corre 2, 3 e 4 que eu tenho aqui. Ai. Então, meio que bate ali com isso que o Marcos falou. Ele realmente é um estilão bem tradicional, bem do tipo que o Marcos falou ali, não tem... Assim, vou dizer para vocês, para mim, ele não tem nada de especial dos 5 que eu testei aqui. É o que você bota assim, se tipo, ah, tá, ok, sabe? Não tem nada, porque, por exemplo, o Neo Zen, pô, super macio, espuma legal. O Neo Vista tem uma plaquinha ali que dá um pouco de responsividade. Adios Pro 4, o que eu vou falar? Talvez um dos melhores super tênis que eu já usei poucos, é verdade. E o Evo SL Super Trainer, um dos melhores tênis do ano aí, provavelmente. Então, tá bom, ele ficou ruim na competição para ele. Mas assim, eu achei bem normal. Assim, vamos lá, aos poucos. O que acontece no 44? Para o meu pé, achei que poderia ser um pouco mais largo o tênis. Então, teria que testar o 45, mas aí chega naquele ponto, aquele dilema que é quanto na frente do dedo ainda vai poder sobrar que ele não fique um tênis ruim se eu precisar pegar um número maior. Então, esse aqui, usei ele, quanto tempo? Eu usei, fiz 5 ou 6 treinos, eu acho, com ele, deixa eu ver aqui quanto que foi. Foram 5 treinos, nunca rodagem muito longa, só no máximo que eu fiz foi 9 quilômetros com ele, porque eu acho que quem gosta desse tipo de tênis, se identifica, vai conseguir correr 10, 21, 42 sem nenhum problema. A minha questão maior com ele foi, por que também, né, além de ele ser super comum, não me agradou muito. Estreito, achei estreito, então assim, no 44 serviu, mas poderia ser um pouco maior. E aí tem aquela questão de sobrar na frente que eu falei. E a primeira vez que eu usei ele, ficou muito justo. E eu gosto de, no primeiro momento, quando eu boto o tênis, eu não mexo muito no cadarço. Eu tento colocar do jeito que ele veio para ver. Tá, será que é de primeira que ele vai ficar bom ou não? Esse aqui não. Primeiro treino que eu fiz, ficou justo, começou a pegar e eu senti quente a sola do pé ali, sabe? A parte de dentro do dedo ali, do dedão ali, mais para o arco do pé. Eu comecei a sentir queimado, assim, carai, será que vai dar bolha isso aqui? Aí fiquei assim, puxa vida, eu tenho que testar mais uns treinos aí, mas não me animei. E aí eu mexi no cadarço, abri bem e tal, deixei ele mais frouxo, ficou bom. O pé entrou, ficou certinho, não tive mais esse problema inicial. O porém continua estreito. Eu achei estreito, a parte do arco do pé também achei um pouco acentuada. Para o meu tipo do pé, não achei tão bom, até porque achei estreito demais. Então, assim, o tênis, ele já é bem comum. Ficou meio estreito, meio justo? Não, é assim, se você gostou do 3, provavelmente você vai gostar do 4, porque mudou pouquíssima coisa, né, Marcos? Muda ali um pouco, talvez a espuma, diminui até um pouco do peso, então, assim, eu acho que quem gostava do 3, se for no 4, vai continuar gostando. Para mim, não rendeu muito. Se fosse para ter esse tênis, eu não teria, a não ser que me mandassem assim, a Puma mandou para você testar e tal, ok. Mas não seria um tênis que eu ia usar muito e eu usaria só em treinos mais curtos, rodagens, assim. Mas é aquela coisa, né? Quem gosta, quem está acostumado com esse tipo, quem já está com uma Puma e tal certinho no pé, isso aqui vai ficar perfeito, porque o tênis perdeu um pouco de peso, está com uma espuma boa, não é super ventilado, mas também não é a proposta dele ser.
Eu acho assim, para o que ele se propõe, ele entrega o que ele tem que entregar. Só que daí, para o meu pé, teve essas questões que, para mim, não deu muito certo. Pois é, eu tenho um review especialmente lá que o pessoal fala dessa questão de quão straight ele é, que é a Believe in the Run. E o pessoal fala que realmente, se você não tiver um pé um pouquinho mais straight, né? Seu pé até um pouquinho mais largo, de médio para largo, você já vai começar a achar que esse tênis é um tênis estreito demais. E que aí tem esse problema, né? De você ficar subindo a numeração, mas aí ele fica muito longo no pé, até a dobra do tênis fica num lugar esquisito. Então, esse é um ponto de atenção. E é isso que você falou, eu acho que por R$ 900, que é o que a Puma, né, pede Isso, como ó, o tênis, preço. Você falou do é, preço. O preço eu acho que é um preço bom para quem gosta, para quem está acostumado. Hoje em dia, 900 para um tênis assim, acho que é ok. Ele provavelmente compete ali com os Corre 4 da vida, com o Speed Zone, que daí é um pouquinho mais caro, mas dependendo se a pessoa tem uma experiência boa com o Velocity Nitro 3 e tal, eu acho que ela vai continuar, não vai, de repente vai achar um cupom usado do PFC e vai conseguir investir nesse tênis. Então, o preço não é ruim, sabe? Tipo, para o tênis, para o que ele se oferece para ser, a Puma, que às vezes tem um preço um pouco mais alto ali, dependendo do modelo, eu acho que o preço é um fator interessante para quem já está acostumado e gosta. e eu vi também dois pontos um ponto que o pessoal fala muito bem desse tênis. É o solado dele, que é Aqui, ó, O Puma Grip, que além de ser muito uma durável, gripe. elogiam muito a questão da tração dele, né, do grip mesmo dele, que é muito, muito bom. E Tem eu vi borracha, viu? uma outra pessoa falando de um comparativo desse tênis, para quem ainda lembra dessa época, com o Saucony Kinvara, o tradicional, o Kinvara normal. Eu achei Pode muito ser. interessante essa comparação. Realmente, eu tive o É Kinvara verdade. 9, depois tive o Kinvara 12, se eu não me engano. Tô até com ele aberto, deixa eu ver qual que foi que eu tive. Tive o 9 e o 12. E, assim, olhando pra ele, ele me lembra muito o 12, assim, olhando, né, fisicamente, assim. Então, acho que a sensação de corrida não deve ser muito diferente mesmo. Achei interessante. Então, pra você aí, que é viúva do Kinvara, talvez tenha chegado aí o tênis que você, se você ainda não se rendeu aos modernos, né, aos tênis modernos com mais entressola. Esse deve estar fedendo, né, Augusto? Com Nossa, mais tá um cheiro ruim. Esse aqui eu tenho que colocar aquele produto. Tá ruim, tá ruim. Esse aqui tá ruim. Mas eu queria mostrar o Kinvara aqui. O drop do Puma é um pouquinho mais alto, mas realmente a característica é bem parecida. Eu peguei aqui para confirmar realmente. É. Tá fedendo. Então, fica aí como mais um tênis aí do estilo, que às vezes você pode falar assim, pô, mas e aí, qual tênis será que se assemelha? Talvez aí os Kinvaras antigos aí, o 11, o 12, 13, seja mais ou menos nessa linha. Bom, e daí só para a gente continuar e completar, né? O cabedal tá aqui, ó, para você que pode ver, ele não é super respirável nem super transparente, mas acho que essa é a proposta. Temos 6 furinhos para você utilizar mais o furo extra, então são 7 aqui no cadarço. Cadarço simples, num tamanho bom. Acho que se usar o furo extra não vai faltar cadarço, não vai dar. A palmilha, se você quiser, ela sai, retira ela aqui bem tranquilo. E uma coisa que eu já tinha falado nas primeiras impressões é a língua, ela tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui, ó. Tem esse daqui que tá prendendo, tá vendo? Aqui, aqui, ó. Tem uma coisinha ali, tá vendo? Ali, ó, tá vendo? Aham, sim, Achei. Então, é sim, uma, como é que é? Uma fitinha pequena ali que aham. prende a língua na parte de baixo Na do lateral, tênis. como se fosse por baixo da palmilha, né? Como se prendesse por baixo da Isso. palmilha. E aí, o que acontece? Claro, a função aqui é deixar talvez a língua mais estável, Estável, mais retinha, mas não sei se precisava nesse ponto, porque o tênis é bem ajustado. Se o tênis fosse meu, eu ia cortar aqui, porque eu acho que ia ter um pouquinho mais de. Não sei se ia ser fisicamente isso ou psicologicamente. Eu cortaria e deixaria mais espaço na palmilha, sabe? Deixar ela mais. Da palmilha não, da língua, deixar ela mais solta mesmo. Mas não sei se ia ter tanto impacto assim, mas é o que eu faria. Para mim não faz sentido essa parte aqui presa. Deve ter o seu sentido que eles pensaram, mas enfim. E aqui tem é meio refletivo o nome que está na língua aqui, ó, Velocity 4. Ele tá aqui na língua, então ele é meio refletivo. E eu acho que as faixas da Puma aqui também são, tá? Tem Sim, umas partes parece. refletivas no tênis. E esse tênis aqui é bem bonitinho, ó, um cinza com azul. Achei bacana. O nosso ouvinte ele só usa tênis branco porque ele só compra os brancos porque ele usa para trabalhar também. Então é por isso que todos os reviews que eu fiz até agora foram com os tênis brancos, mais claros, porque ele acaba usando para trabalhar. Esse aqui, eu não lembro com quantos quilômetros ele veio, acho que foi com 50 ou 60, então não foi assim muita coisa. E eu rodei uns 30, 40 quilômetros. Também não foi muito. Então, o veredito é:
Tênis basicão, super comum, mas se você já gostava do 3, vai no 4 que não vai ter problema. E se você gosta das outras marcas e quer testar uma nova, vale a pena. Mas aí a recomendação é, se puder muito, vai na loja e bota no pé. Porque a Puma tem essa característica, pelo menos dos que eu já provei. Eu até fui conferir agora, Marcos. Na verdade, eu nunca tinha usado um Puma. O que eu coloquei foi lá em Boston. Era o Elite 2, eu acho, né? Nitro Elite? Acho que era o 2. E era muito, mas muito estreito. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu nunca tinha usado um Puma. O que eu tinha usado era um Saucony, que era o Fast Switch, que também era bem estreito. Sim. Mas, assim, a Puma tem essa característica, pelo menos para o meu pé, ela tem uma forma estreita. Então, se você tiver a oportunidade de testar, teste antes. Mas onde é que você vai achar Puma para testar? Também não é toda loja que tem, né? Vamos combinar. Eu não sei quantas são as lojas que tem tênis da Puma para você testar. Mas é isso. Talvez, quase todo Puma, você tenha que comprar um número maior do que o seu casual. E, às vezes eu não sei se vai dar. Mas se for comprar, lembra de... Lá na Keep Running tem para você testar. Então, se você estiver em São Paulo, pode dar um pulo lá. E se for comprar, não esquece, usa o nosso cupom. Cupom PFC. E é isso, Marcos. Tens alguma dúvida, pergunta ou comentário a acrescentar? Não, é isso aí, tá testado. Um tênis aí para quem gosta do estilo mais old school de tênis. Tem aí uma opção com uma espuma moderna, mas ainda uma construção mais tradicional. Exatamente. Hoje vocês viram, né? Foi um pouquinho mais curto, também porque quem está ouvindo depois no podcast nem vai saber, mas quem vê no YouTube vai ver que isso aqui, isso é gravado. Sim, não estamos ao vivo. Programa, né, que a gente já fez para deixar aí de gaveta e também porque eu tinha que devolver os tênis para o nosso ouvinte. Então, foi mais curto porque não teve interação com a audiência e porque o tênis não tinha muito o que falar dele também. Né? Então, é isso. Mas, se tivesse que ter um tênis só, aquelas coisas para viajar e tal, esse encaixa bem, tá? Esse serve para absolutamente tudo, até para correr. Isso me lembra que uma vez eu fui viajar e eu só levei o Saucony Kinvara 12. E eu usei ele em todos os treinos, porque era isso. Ele era aquele tênis versátil, não é excepcional em nada, mas não deixa na mão em nada. Não culpe o tênis. Se deu errado, nesse caso a culpa é 100% sua. É isso aí. Tchau, Marcos Boss. Vamos embora. Valeu, pessoal. Tchau, até o próximo. Voltamos no próximo Por Falar em Tênis, que eu não sei qual vai ser, mas vai ter. Fica de olho aí que tem mais Por Falar em Tênis. Seja membro, curta o vídeo, se inscreva no canal, mande seus tênis pra gente testar. Use o nosso cupom e tchau pra vocês. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.